Toniel Mendonça, esposa, irmã Leia, estão agradecendo a Deus neste culto pela passagem de aniversário da jovem Suelen. Onde está a Suelen? Está aniversariando. Isso é gente grande, viu? Deus continue abençoando a Suelen, dando vida e saúde, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a bênção de Deus em favor dela. Toda a igreja diga amém. Amém. Parabéns para você nessa data. O Senhor abençoe. É o teu desejo. Viva aniversariante. Deus te abençoe, Senhor. Aleluia. Depois você me diz onde é que está o bolo, viu? Que eu vou atrás. Aleluia. Irmão presbítero Venilson Pinto, ele vai fazer aqui as suas declarações. E a festa vai até 1h da madrugada, se Deus quiser. Aleluia. É com muita satisfação, alegria, prazer de cumprimentar a toda a igreja e amigos na paz do Senhor. Hoje a Orquestra Lira Celeste, juntamente com o coral, iremos apresentar o musical de Páscoa, musical Believe. É um musical americano que foi criado pelo maestro David, um grande homem de Deus que recebeu a inspiração do Espírito Santo para compor e através de cânticos, de música, de dramatização, de narração, mostrar ao povo e esforçar e mostrar e clarear as nossas mentes a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Ele discorre com uma ideia nova e muito impressionante, que traz muitos questionamentos nossos que iremos assistir nesse momento. E lá ele declara que esse musical e tudo que irá acontecer aqui ficará na mente por alguns dias das pessoas que o assistirem. Então gostaria de pedir a todos que estão presentes aqui, que não saia, que fique em seu lugar e preste atenção nos detalhes, porque Deus vai falar com você esta noite. E nós aqui, através da direção do maestro Micael, é o nosso diretor-geral desse musical de Páscoa, juntamente com Wagner Nobre, assessorado aqui por uma turma maravilhosa que tem nesta igreja talentosa de jovens e adolescentes, juntamente também com todo o sistema sonoro vindo da parte ali do nosso querido Rudieri Pires e toda a sua equipe, também com o apoio do mestre Gilmar, da Secretaria de Missões e a Secretaria de Assistência Social. Nós se unimos em um propósito, nesta noite de Páscoa, de adorar e exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui trabalhando vários meses para que esse musical venha ficar pronto. Nós nos alegramos muito pelo apoio vindo do nosso pastor Levi Pedreira, um grande homem de Deus, e juntamente do nosso diretor, presbítero Manel Pinto. Só vai ser realizado
esse musical por autorização e apoio desses queridos irmãos. Queremos desde já agradecer a todos os visitantes, irmãos e irmãs, amigos e amigas que se deslocaram esta noite para chegar até aqui. Queremos agradecer às autoridades e às pessoas que vieram de distante para nos prestigiar. Queremos agradecer a cada componente que está dentro desse elenco, em torno de 120 componentes. E até aqui, irmãos, o Senhor tem nos ajudado. Orem por nós, porque a cantata, esse musical, tem um nível muito alto. E eu fico muito feliz em fazer parte disso e também de ter entre nós, nesta igreja, jovens tão talentosos, aleluia, para apresentar para a igreja, a noiva do Cordeiro, um espetáculo aqui vindo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. o rei Salomão disse: o que foi há de ser novamente, o que foi feito há de ser feito novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, continuamente vivenciamos conflitos que já aconteceram antes. Um fato histórico: um pequeno país dominado pela religiosidade foi invadido e rapidamente estarrecido por um militarismo moderno e poderoso. Os vitoriosos trouxeram consigo um sistema avançado de justiça, cultura e crenças. Mas, bando de extremistas religiosos promoviam constantes ataques aos ocupantes,
Sob a ameaça de guerra futura, os líderes religiosos decidiram manter os radicais sob controle e uma paz incerta começou. Assim era a Judéia. O superpoder era Roma. E na semana antes da Páscoa, no ano 32, o líder carismático se aproximava da capital judia. Isso trouxe uma ameaça ao governador de Roma, Pilatos, e ao líder religioso Caifás. O líder carismático era de Nazaré. Eles o chamavam de Jesus. O que Pilatos não sabia, e Caifás talvez apenas suspeitava, era que Jesus não pretendia confrontar os romanos. Ele simplesmente prometia uma liberdade mais permanente. A primeira coisa que aprendi como governador da Judéia foi que servia a Roma. E não importa onde vá, há sempre informações à venda. Eu fiquei sabendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém um dia antes. Ele chegou e eu podia tê-lo detido. Mas Jesus não me parecia ser a ameaça que Caifás achava que era. Jesus aterrorizava Caifás, mas Jesus não era outro Barrabás. Era óbvio, ele não estava juntando armas e homens violentos. Sabe o que pensei? Jesus trouxe uma ameaça muito mais aos fariseus do que a Roma. Pilatos preveniu-me. Ele sabia que Jesus estava vindo para tentar derrubar os romanos. O nosso acordo era que se eu conseguisse conter o povo, os romanos não atacariam o templo. Eu sou o sumo sacerdote, não sou um comerciante que pensa que é mestre. Eu decido o que Deus quer. Se caso eu não conseguisse impedi-lo, Pilatos conseguiria. Ele não fez segredo disso. O nosso acordo ia ser assim. Então, depois dessa forma, fizemos tudo isso e Pilatos não conseguiu. E poderíamos parar Jesus de todas as formas para assim passar essas coisas. Jesus é meu filho, o meu menino. Eu ouvi cada palavra que ele disse enquanto crescia. Não era fanático. Todos achavam que ele vinha a Jerusalém para derrubar os romanos. Estavam errados. Jesus estava mais preocupado com a atitude dos fariseus do que com a ação dos romanos. Não queria ser o rei do mundo deles, queria ser o servo do mundo. Seus discípulos não haviam entendido isso, nem mesmo Tomé, provavelmente o homem mais incrédulo que conheci. Estávamos chegando a um ponto em que não havia retorno. Os 11 também sabiam disso. Eu sabia também. Estávamos a poucas horas de Jerusalém e tudo nos fazia seguir em frente. Só Jesus parecia saber o que estava acontecendo. Eu li nas escrituras que ele se tornaria o rei, mas eu não sabia de como isso aconteceria. Estava além da minha imaginação.
plano. O problema era que os homens também tinham seus próprios planos. Pilatos tinha seu plano de manter a ordem na Judéia. Caifás tinha seu plano de manter seu poder em Jerusalém. O plano dos discípulos era governar com Jesus em seu reino. O povo da Judéia não tinha nenhum plano. Eles simplesmente tinham sede pelo seu Messias. Mas desta vez, todas as perguntas e todos os medos transformaram-se em gritos alegres do povo. Eles precisavam se aquietar, estavam agitando os romanos. Eu nunca havia visto aquele tipo de manifestação. Se Jerusalém não tivesse conhecido realmente, eles o teriam saudado com seu louvor muito antes disso. Eu não podia acreditar. Eles saudavam, gritavam alegremente. Eles aguardavam a Jesus. Talvez a nossa salvação estivesse próxima. Tudo que ouvi dele me levaram a crer que ele sabia o que estava fazendo. Era politicamente inteligente, então tinha que saber que estava cruzando o limite. E uma vez que voltou a Jerusalém, o conflito com o Sinédrio era inevitável. Jesus não tinha ideia do que ele fez quando retornou. Nós não o condenamos. Ele condenou a si mesmo com as suas próprias palavras. Profanou o templo com violência quando atacou os cambistas. Violou o sábado, colhendo e curando. E ainda ensinou os outros a nos ignorar.
nação ignorante e gananciosa. Nós administramos o templo. Jesus não é nosso rei. César é o nosso único rei. Ele não poderia nos derrubar. Duvido até que isso tenha passado pela sua cabeça. Hipócrita! Ele fez o povo voltar-se contra seus próprios líderes e ainda teve a audácia de celebrar a Santa Ceia com os seus seguidores. O que poderia estar tramando? Com certeza incendiando-os com seu desejo de poder ou planejando como se salvar quando a revolução acontecesse. Nada disso. Nada disso. Na verdade, Jesus estava preparando os seus discípulos para o que estava por vir. Enquanto se perguntavam quem teria o maior poder em seu reino, Jesus, o Filho de Deus, lavava-lhes os pés como um servo. Imagine o Filho de Deus como um servo lavando os pés, e ele era o Cordeiro da salvação. Jesus sabia que iria morrer como sacrifício por todos, pelos discípulos, pelo Sinédrio, por Pilatos, por você. Os discípulos não entenderam. Podemos desculpá-los, mas nós estamos em sua presença agora, cientes do que ele poderia fazer e fez. Ele, 2000 anos atrás, sabia que o que estava acontecendo naquela sala atingiria você hoje, bem aqui. Foi e é o momento de celebrar a última ceia, aquela em que o sangue do Cordeiro está no umbral da porta por todos nós. So
quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e disse aos discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então Jesus deu a seus discípulos a oportunidade de ser os primeiros a beber do cálice que representava o perdão de seu sangue. Bebei dele todos, pois isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de todos os pecados. Por isso, quando soube que foi um dos seus que o havia traído, eu fiquei surpresa, mas eu sabia que Jesus não tinha culpa. Na ceia, Jesus disse a Judas Iscariotes que ele seria nosso traidor. Judas saiu e as coisas pareciam estar fora de controle. Depois da ceia, fomos ao Getsemane. Jesus chamou a Pedro e Tiago e foram a um lugar reservado, deixando o resto de nós em vigília. Por 2 vezes Jesus voltou e os encontrou adormecidos. Na segunda vez, nós escutamos vozes, nós escutamos barulhos de pessoas se aproximando. E quando vimos, era Judas. Judas estava liderando um grupo de guardas do templo. Lá estava Judas. Seria então o momento de dizer: tudo ficou claro agora, mas não ficou. Teria Judas feito isso pelo dinheiro? Seria pelo poder ou ciúmes? Ele sempre quis ser importante no grupo. Após longos jejuns, Jesus teve fome. Então o tentador lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o tentador insistiu: tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus é fiel. Na noite que foi preso, Jesus foi abandonado por todos aqueles que o seguiam. Ao invés de abandonar tudo, ele simplesmente seguiu em direção à cruz. Às vezes, é mais fácil acreditar que ele morreu pelos romanos do que acreditar que ele morreu pelas pessoas que prometeram suas vidas e honra para segui-lo e depois vê-los abandoná-lo e fugir. E eles o trouxeram a mim, como se eu tivesse alguma queixa contra ele. O que eu teria? Ele não era um problema romano, sim dos judeus. Ele não conseguia achar nada que violasse a lei romana. Os fariseus sim, queriam matá-lo rapidamente. Mas não, eu não queria isso. Vários soldados da cidade de Centurião
acreditava que Jesus era quem dizia ser. Até mesmo a minha esposa disse que sonhou com Jesus, e ela me alertou para não fazer nada de mal contra ele. Ele era inocente, aquela disse. Eu acreditei tanto naqueles poucos anos, e então parece que tudo que eu havia crido morreu. Todos nós dissemos que morreríamos por ele, não morremos. E quando me disseram que Pilatos iria crucificá-lo, eu não acreditei. Como isso podia acontecer com meu Deus? Como isso podia acontecer com meu rei? Eu não acreditava nem mais em mim mesmo. cuspiria em mim. Sabe o que ele fez? Ele pediu-me para cuidar de sua mãe. E Jesus morreu, o cordeiro da última Páscoa. Um cordeiro que foi disposto para a sua morte. Um cordeiro que lutou com cada grau de intensidade de sua força
para alcançar a base da cruz, onde seu sacrifício seria completado. Não tinha culpa, mas sabia que assumiria a culpa por todos os males já cometidos, ou que viriam a ser cometidos. E sabia que pagaria o preço por todos os pecados, todas as dores que o homem já provocara. A justiça determinava que um preço fosse pago e o Filho de Deus, com sua morte, pagou o preço da nossa redenção.
na verdade, surpreso de vê-lo chegar ao Gólgota vivo. Se eu não soubesse que era Jesus, eu não acreditaria que era ele. Ele estava irreconhecível, ensanguentado, inchado, desfigurado pelas chicotadas. Como alguém poderia fazer aquilo a uma pessoa? Sentimentos terríveis caíam sobre mim. Eu estava quase em pânico com a ideia de ver meu filho morto em minha frente. Tinha certeza que vendo morrer me mataria também. Mas eu tinha certeza que eu precisava estar lá. Eu estava com ele desde o dia em que nasceu. Eu fui a primeira a segurá-lo, a aquecê-lo, a ouvir a sua voz, a cuidar quando estava doente e segurar as suas mãozinhas quando ele tinha medo. Eu sabia que tinha que estar lá, acontecesse o que acontecesse. Pensa em sua morte, em sua crucificação, foi para libertar o pecador. Conheço como a história foi e posso contar a você caminho no Calvário e tudo o que passou. Mas se quiser saber por que me amou, não sei te explicar. Eu só sei que eu mesmo já não sou. Mudou o meu viver, o medo dele é pra mim. E mais do que eu sei, mais do que esse escreveu, a história
Caifás queria os soldados guardando o sepulcro o tempo todo. Ele espalhava o rumor de que os seguidores de Jesus queriam roubar o corpo. O que eu acho que ele temia era que Jesus ia ressuscitar dos mortos. No segundo dia, sábado, as coisas estavam calmas. Com Jesus morto, a nossa autoridade era respeitada novamente. Jesus ainda não era passado, ainda não. Mas em 2 dias, nós provaríamos que ele era uma fraude. Poderíamos impedir qualquer manifestação em seu nome, simplesmente mostrando o seu corpo. Não sabíamos se os romanos ou o sinédrio viriam atrás de nós depois. Eu vagava para lá e para cá, aterrorizado com a ideia de que nos matariam e temendo se não nos matassem. Minhas fontes me informaram que o discípulo de Jesus estava escondido em quartos fechados por toda a cidade. Estavam desmoralizados e derrotados. Não sabiam se fugiam ou se escondiam. Eu não tinha mais o que temer. Estes não eram homens que se chegaram a Jesus por dinheiro ou influência. Com Jesus morto, não estavam interessados em tirar proveito de nada, o que poderia levá-los à morte. Estavam se arrumando para voltar para as suas antigas vidas. Se ficarem no meu trabalho, Roma não viria falar de Jesus novamente. A palavra
terceiro dia, enviei mensageiro ao sepulcro cedo. Eu aguardava notícias diárias dos guardas, mas não conseguia encontrá-lo. O sepulcro estava vazio. Achei que os guardas estavam mortos nas mãos das pessoas que mataram os guardas. Se eles abandonaram seus postos, era melhor que estivessem mortos. Ah, então eles dizem que ele ressuscitou. Eu não vou depositar minhas esperanças nisso novamente, para que eu fique triste. Não farei isso de jeito nenhum. Encontramos os guardas. Eles dizem ter visto anjos e Jesus sair do sepulcro. Eu acho que é isso que eu diria se eu estivesse prestes a ser executado. Na legião romana não há desculpa por desertar seus postos. Eu os avisei sobre isso. E ainda que a sua única esperança fosse dizer que foram rendidos por assaltantes de túmulos, para ajudá-los na sua história, eu os dei um pouco de dinheiro e fui a Pilatos em nome deles. Havia rumores que Jesus apareceu para pessoas após o sepulcro ser encontrado vazio. Mas o que realmente mudou as minhas palavras foi quando ele apareceu para mim. Muitos de nós estávamos em quartos fechados, pedindo a Deus para nos dizer o que fazer. E Jesus foi ao quarto fechado, não como fantasma, mas com corpo físico. E naquele instante a minha fé mudou. Mas Tomé não estava lá. João parecia ter visto um fantasma. Ele disse que foi o Senhor. Não podia acreditar nessas palavras se não sentisse os cravos nas suas mãos, o ferimento do seu lado. Se eu não visse, tocasse, sentisse todas essas coisas, eu não acreditaria. Passaram-se 2 semanas. Os outros estavam convencidos. Se ele era real, eu saberia. Então, enquanto estávamos todos juntos jantando, ouvi uma voz familiar: Paz seja convosco. Poderia ser qualquer pessoa, mas era ele. Eu vi os cravos nas suas mãos. E ele acreditou. Minha esperança não se acabou. Ele estava vivo. Ele era o nosso Senhor. Meu Deus, o meu Rei. Apenas algumas semanas antes, aqueles 11 homens choravam em quartos fechados, temerosos de sair. Mas depois do relato das aparições de Jesus, eles mudaram. Disseram que ele estava na Galileia e eles foram para lá. Não tinham mais medo, tornaram-se audazes e pela primeira vez desde que os conheci, não pareciam ter medo da morte. A esperança que se tornara em desespero tornou-se então em fé. Receio que agora Roma terá que ouvir falar de Jesus para toda a eternidade. Roma foi o primeiro poder mundial a ter contato com Cristo. Foi também o primeiro a se converter ao cristianismo. Em menos de um mês,
Os discípulos estavam pregando audaciosamente o Cristo ressuscitado sem medo da morte. No final, todos, com exceção de um, foram mortos em nome de Jesus. O que os fizeram mudar? Por que sacrificariam tão prontamente as vidas que lutaram tanto para preservar? Homens que buscam dinheiro, poder ou influência temem a morte mais que qualquer outro homem. A única coisa que poderia explicar aquele fenômeno é a fé. Uma fé que foi além do simples reconhecimento de um fato. Você entende? Acreditar simplesmente não é suficiente. A fé é completada pela decisão de seguir. E na Judéia, 2000 anos atrás, logo depois da Páscoa, 11 seguidores de Jesus de Nazaré creram e o mundo foi mudado. Tomé teve a oportunidade de acreditar porque pôde ver o Cristo ressuscitado. Mas nós temos uma oportunidade ainda maior. Jesus disse a Tomé: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou.
Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Agradeço o presbítero, nosso irmão Venilson Pinto, a sua equipe, por essa apresentação. Deus continue lhe abençoando. Agora, tire esse negócio daqui, que esse negócio aqui eu não quero mais aqui. Para Deus auxiliar isso aqui. Aleluia. Terminou. Isso. Se vocês quiserem carregar, vocês carregam. Aleluia. E na hora da ceia, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: